Olá, está começando mais um programa Seu Direito, o espaço em que a TVEL apresenta a você as leis aprovadas aqui na Assembleia Legislativa e que melhoram o dia a dia da população. A edição de hoje destaca duas leis. Uma delas determina que o governo do estado ofereça cursos que gerem emprego e renda para as mulheres vítimas de violência doméstica. A outra faz uma série de exigências para a concessão de alvará aos gabinetes especializados em tatuagens e aplicação de piercings. Fique com a gente e saiba quais são os seus direitos como cidadão catarinense. Muitas vezes a mulher vítima de violência doméstica sonha em recomeçar a vida longe do marido agressor, mas não consegue por falta de qualificação profissional. Geralmente ela tem filhos e uma despesa fixa mensal que só o marido tem condições de bancar. Em Santa Catarina, uma lei aprovada na Assembleia Legislativa visa acabar com esse problema e determina que o governo do estado ofereça capacitação profissional a essas mulheres, que assim poderão garantir emprego e renda. Elas são muitas, anônimas e vêm tendo cada vez mais coragem de denunciar. Nos primeiros 7 meses deste ano, as mulheres vítimas de violência doméstica registraram só em Florianópolis mais de 3.300 boletins de ocorrência na Delegacia da Mulher. Foram abertos 407 inquéritos. A polícia precisou adotar medidas de proteção para mais de 350 denunciantes e 15 homens foram presos em flagrante. Nos últimos 4 anos, o número de denúncias aumentou em todo o país em mais de 50%. Desde a Lei Maria da Penha, as mulheres estão tendo coragem de denunciar. Então, nós não surpreendemos no âmbito da segurança pública com o aumento das denúncias de crimes pela Lei Maria da Penha, porque, na realidade, a lei está garantindo, ela veio trazendo benefícios, proteções para as mulheres e isso, com certeza, encoraja elas a procurarem socorro, a procurarem auxílio e tentarem fazer com que essa situação de violência cesse. Esta mulher, que não quer se identificar, é uma das muitas vítimas que sofreram violência dentro de casa, perto dos filhos, justamente no lugar onde ela deveria se sentir mais segura. Sou casada há mais de 20 anos e de 2 anos para cá minha vida tem mudado bastante. Porque o meu marido mudou muito, ele foi ficando violento, foi ficando agressivo. Muitas vezes ele te agrediu? Não foi muitas vezes, agora nos últimos tempos sim. Agora nos últimos tempos, acho que porque ele arrumou outra mulher, daí começou a ficar ruim dentro de casa. Ele me agredia com palavra, uma vez ele me bateu, me jogou do quarto, fui cair embaixo do armário lá do outro quarto. 2 anos depois do início das agressões, o caso foi ficando mais grave e ela decidiu procurar a Delegacia da Mulher para denunciar o marido. Eu tinha medo de procurar e só me incomodar, né? De medo do que podia acontecer. O juiz determinou que ele tinha que sair da casa, ele saiu. Há uma semana que ele saiu, daí eu voltei para casa. Saiu, ele levou tudo que tinha, o que ele deixou, ele quebrou a martelo dentro de casa. Ele quebrou a casa? Quebrou guarda-roupa, vaso de flor, arrancou tomada, bico de luz, chuveiro, até as coisas de colocar sabonete que tinha no banheiro, ele arrancou tudo. Cabo, TV a cabo, os cabos que ele deixou cortado. Detonou a casa, parece que passou um furacão lá dentro. Há 1 ano e meio, a Prefeitura de Florianópolis montou o CRENV, Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, que dá atendimento psicológico, jurídico e de assistência social. Nós temos em torno de 20 atendimentos novos por mês. Isso é uma média de atendimentos novos desde o início da nossa criação.
Então, hoje nós estamos com praticamente mais de 200 prontuários abertos e de mulheres que frequentam o nosso atendimento técnico. E realmente elas nos agradecem, a gente percebe a mudança de vida dessas pessoas, a recuperação da sua cidadania. As que tentam reconstruir a vida longe do agressor, muitas vezes esbarram na falta de qualificação profissional para conseguir um emprego que sustente ela e os filhos. A gente percebe que muitas delas permanecem no ciclo de violência por mais tempo devido à dependência financeira. Hoje, culturalmente, a educação dos filhos é responsabilidade da mulher. E aí, neste casamento, com a criação de filhos, ela não pode mais pensar só nela, ela também tem a responsabilidade dos seus filhos. E a dependência financeira amarra a busca dessa autonomia e dessa independência. Para o delegado Anselmo Cruz, este é o principal problema enfrentado por essas mulheres ao tentar mudar de vida. Muitas mulheres hoje em dia, o que nós percebemos no atendimento das delegacias de polícia é que não deixam de denunciar por causa de medo efetivamente do agressor, mas sim pela dificuldade que terão caso o agressor, enfim, o companheiro ou o marido, tenha que ser afastado do lar ou até mesmo preso. Infelizmente existe uma relação de dependência, na maioria das vezes econômica, da mulher e dos filhos com esse agressor. E essa situação torna mais dificultosa a saída dele do lar. Há possibilidades legais, como a determinação de pagamento de pensão alimentícia, mas nas situações cotidianas em que comunidades mais carentes ou marginalizadas, essa relação fica complicada, porque o agressor acaba tendo não um emprego fixo, tem algumas situações assim de renda variável, né, sai para trabalhar naquele dia em uma obra, ou então vai fazer uma venda de produtos, então determinar que ele faça um pagamento de uma pensão se torna difícil. Em Santa Catarina, as mulheres vítimas de violência conjugal têm direito a um atendimento especial que proporcione emprego e renda. Este direito está garantido por uma lei estadual, que teve origem num projeto apresentado na Assembleia Legislativa pelo deputado Marcos Vieira. A lei determina que o governo do estado ofereça a essas mulheres cursos de capacitação para o mercado de trabalho. A Lei 14.203 de 2007, elaborada aqui na Assembleia Legislativa do Estado, ela tem grande valia, porque também não serve simplesmente que se faça um atendimento assistencial unicamente à mulher vítima de violência doméstica. Ela precisa, sim, adquirir uma autonomia, conseguir uma capacidade profissional para se sustentar, para conseguir dar parte do sustento aos seus filhos, enfim, tocar a vida dela adiante sem a companhia, sem a presença daquele agressor que estava muitas vezes dentro do próprio lar. A Sociedade Mundial de Vitimologia, com sede na Holanda, pesquisou a violência doméstica em mais de 50 países. Uma das conclusões é que 23% das brasileiras estão sujeitas à violência doméstica. A pesquisa também aponta que a cada 4 minutos, uma mulher é agredida no próprio lar por uma pessoa que mantém relação de afeto. Mais de 40% dos atos de violência resultam em lesões corporais graves, provocadas por socos, queimaduras, espancamentos e até estrangulamentos. Como disse o delegado, as mulheres vítimas de violência doméstica precisam de mais que um simples local para fazer denúncias. Na segunda parte da reportagem, você vai ver alguns municípios do estado que dão os primeiros passos para ampliar essa rede de atendimento. Hoje, em Santa Catarina, as mulheres vítimas de violência doméstica contam basicamente com as delegacias da mulher para denunciar as agressões e receber apoio psicológico. Toda mulher vítima de violência doméstica, ela deve procurar uma delegacia de polícia. Nós temos nas principais cidades do estado já delegacias especializadas de proteção à mulher, onde além do atendimento policial, da parte criminal efetivamente que é feito, também se dá atendimento psicológico e o encaminhamento que essa mulher precisa ter.
Em alguns municípios do estado, essas mulheres contam com uma casa de acolhimento, mantida pela prefeitura ou por organizações não governamentais. O CRENV, mantido pela prefeitura de Florianópolis, não acolhe. Além do atendimento individual, oferece cursos de artesanato. Nesta turma, não há nenhuma vítima de agressão. São todas mulheres da comunidade que se inscreveram interessadas em aprender uma nova atividade e encontrar novas amigas. Mas quando uma vítima chega aqui, é convidada a participar. Para estar socializando, estar trocando contatos, para ter um momento delas também, né? Hoje em dia não tem um grupo que elas podem estar se inserindo. O artesanato proporciona isso. Assim como essas alunas, as mulheres que foram agredidas pelo marido podem encontrar aqui uma oportunidade de aprendizado e principalmente de esperança para um possível recomeço. O artesanato pode até virar fonte de renda. Não dá para sobreviver, né? É só para quebrar galho, mas dá para ajudar nas despesas em casa, sim. Minha intenção mesmo, a princípio, é fazer para saber mesmo, né? Mas quem sabe, gostando da coisa, vou faturar. Mas a renda obtida com o artesanato não é suficiente para o sustento de uma casa. A gente sempre fala para que não seja a principal fonte de renda da família, né? Mas que possa aumentar a renda familiar. Então a gente orienta, a gente pode ver que o artesanato hoje, ela pode ter uma renda mínima de R$60 por semana, né, e está ganhando no mínimo um salário mínimo por mês. As vítimas de violência doméstica precisam de mais que uma simples ajuda mensal proporcionada pela confecção de peças artesanais. Por isso, o CRENV pediu a liberação de verba federal para oferecer outros cursos de capacitação. Temos uma cozinha onde a gente pretende estar criando uma cozinha industrial com diversos cursos de culinária, uma outra sala para inclusão digital, para estarmos oferecendo aulas de informática e demais cursos de capacitação que venham de acordo com a necessidade do mercado. A mulher que nós conhecemos no início do programa e que sofreu agressão do marido decidiu não esperar por uma ajuda do Estado e tenta vencer sozinha essa barreira. Arrumou um emprego e hoje trabalha das 7 horas da manhã às 7 da noite para ganhar o sustento dela e da filha mais nova de 5 anos. Foi a minha vizinha que falou que estava precisando de gente para trabalhar, eu vim trabalhar aqui. Eu estava trabalhando lá no centro, mas aí né, o horário lá não estava dando, que eu chegava em casa muito tarde. E agora você acha que você quer fazer tua vida sem ele e com esse emprego aqui? Quero, tudo que eu quero é refazer minha vida, cuidar das minhas filhas. O trabalho não significa apenas um recomeço ou uma fonte de renda. Se sentir útil, produzindo, nem que seja o artesanato na própria casa, pode fazer toda a diferença na vida dessas mulheres. Elas se tornam pessoas também com autoestima elevada, se tornam pessoas melhores, trocam contatos umas com as outras. Isso é o melhor, assim, pra mim. E não saia daí. Depois do intervalo, você vai conhecer os detalhes da lei que faz uma série de exigências para a concessão de alvará aos gabinetes de tatuagem e aplicação de piercing. É um instante só, nós já voltamos.
do culto ao corpo, as tatuagens, piercings e outros adereços estão cada vez mais populares. Mas na hora de optar por um desses procedimentos, é bom escolher bem o local e o profissional que vai fazer o trabalho. Para evitar contaminações, uma deputada da Assembleia Legislativa de Santa Catarina apresentou um projeto que virou lei. E agora está mais difícil para os tatuadores conseguirem alvará de funcionamento. As normas são rígidas e eles precisam cumprir várias exigências. Uma técnica milenar que pigmenta a pele através de uma aplicação de tintas especiais com o uso de agulhas. A tatuagem tem fins estéticos, mas muitas vezes quem decide fazer um registro como esse no próprio corpo quer também reafirmar algum traço da personalidade ou marcar um momento especial da vida. A gente costuma dizer que é uma joia que tu vai ter e ninguém vai te roubar, sabe? Às vezes tu tens se tu não tem uma tatuagem, às vezes a pessoa tem meio que aquele complexo, não gosta do braço, não gosta da perna e tal. Quando tem aquilo ali, parece que botou uma joia, sabe? Se sente muito melhor, isso é ótimo para a autoestima da pessoa, né? Isso pode representar uma época, né? Uma fase que tu passou, como homenagear pessoas queridas, como pode homenagear, botar para fora, na verdade, o que tu gosta, assim, o que tu és. A aplicação dos chamados piercings pelo corpo também é cada vez mais comum. Mas para realizar tanto uma técnica quanto outra, é preciso tomar uma série de medidas de higiene para evitar contaminações. Agulhas descartáveis, as ponteiras, os bicos, né, que a gente usa, são esterilizados, eles têm que estar lacrados. Então, todo o material tem que ser montado, a máquina em si tem que ser montada na frente do cliente. Então, isso tem que ser explicado para o cliente, passo a passo. Ó, as agulhas são descartáveis, a gente abre o lacrezinho. Essas ponteiras são esterilizadas, de aço cirúrgico esterilizados, e a gente abre também na frente do cliente, né? Então, de nada vale tu ter todo esse cuidado se tu não mostra para o teu cliente. O médico dermatologista Vicente Pacheco Oliveira alerta: o uso de agulhas ou outro tipo de equipamento usado na aplicação dessas técnicas, se feito sem as medidas de higiene necessárias, podem provocar vários tipos de contaminação. Para tatuar, normalmente há perfuração, então há sangramento, né? E as formas de transmissão mais comuns, da hepatite B e C, sobretudo, elas são através do sangue, né? Do sangue contaminado. Outro problema já observado após a realização de tatuagens ou aplicação de piercings é o surgimento de uma infecção chamada micobacteriose. Leva a infecção grave de difícil tratamento, né? Normalmente com cicatrizes, quer dizer, você faz uma tatuagem, você acaba ganhando naquela região onde você fez a tatuagem, se houver uma infecção por micobactéria, uma infecção grande ali, que precisa de um tratamento complexo também, e normalmente deixa uma sequela, uma cicatriz ali nessa região. As alergias são um problema mais leve e também mais frequentes. Você faz tatuagens multicoloridas, com alguns pigmentos vai tudo bem, e com outros você pode ter alergia, sabe? Então aquela tatuagem ela fica deformada, digamos assim, porque naquele ponto em que a pessoa tem a alergia por aquele tipo de pigmento, pode desencadear uma reação com prurido, a pessoa fica coçando, há um processo inflamatório, enfim, com complicação ali naquela região. Por isso, a recomendação médica é observar os procedimentos de higiene do estúdio antes de escolher o profissional que vai realizar a tatuagem. O tatuador sempre deve estar com luvas cirúrgicas, observar a questão da esterilização, né? Se a tinta ela é preparada individualmente e é colocada individualmente, né? Isso é muito importante, que são os riscos de contaminação, né? Tem que lembrar que, às vezes, alguns tatuadores também fazem a tatuagem em alguns locais, mediante anestesia. E as anestesias locais são procedimentos médicos, sabe? Porque existem complicações, existem intoxicações, existem reações alérgicas.
sabe? Então isso às vezes não é totalmente isento de risco. O Francisco queria fazer uma homenagem aos pais dele e escolheu a tatuagem como forma de expressão. Antes pesquisou bem para encontrar um tatuador de confiança que atenda todas as normas de saúde e higiene. Pesquisei primeiro, alguns estúdios, alguns amigos já tinham tatuagem. Perguntei onde eles tinham feito, se eles tinham gostado, como era o ambiente, tudo. Eu fui em alguns e vim aqui. Desde o começo, quando eu vim fazer a tatuagem, ele explicou já, mostrou como seria. Hoje no começo da sessão, ele mostrou tudo lacrado. Ele começou o trabalho já montando a máquina na minha frente, pegando tudo esterilizado, tudo novinho. E sempre falou, sempre deixou bem claro como seria a tatuagem. Os gabinetes de tatuagem e piercing instalados em Santa Catarina precisam obedecer a uma legislação estadual específica para a atividade. Esses estabelecimentos só podem funcionar depois de autorizados pela Vigilância Sanitária. A lei teve origem num projeto apresentado na Assembleia Legislativa pela deputada Ada De Luca e contém uma série de exigências para a concessão de alvará. O Anjo é presidente da Associação dos Tatuadores e Piercers da Grande Florianópolis, que mantém aproximadamente 30 estúdios associados. Ele foi o escolhido pelo Francisco para fazer a tatuagem e concorda com as exigências da lei. Isso faz parte da profissionalização de qualquer atividade, Desde que o profissional tenha um tempo para adequação, que seja possível essa adequação, só vem para beneficiar, Então, são normas que, na verdade, nós já vimos seguindo há muito tempo, Não tinha isso no papel, mas era uma opção, até então, de cada estúdio, Que isso só veio a beneficiar também para padronizar os melhores estúdios, os mais profissionais, Isso dentro dos profissionais também, como dos clientes, que a gente sabe quem trabalha mais corretamente, tudo. Se a gente quer fazer um trabalho profissional, que no caso sustenta a nossa família, a gente quer que isso perdure por séculos, no caso passando de geração por geração. E a única forma de fazer isso é dentro da lei. Os gabinetes de tatuagem e de aplicação de piercing instalados em Santa Catarina só podem funcionar depois de autorizados pela Secretaria Estadual de Saúde, que expede o alvará de autorização sanitária depois de uma vistoria. Para nos explicar quais são as normas de higiene e saúde, está aqui no estúdio a diretora da Vigilância Sanitária Estadual, Raquel Ribeiro Bittencourt, que colaborou para a elaboração da lei. Muito obrigada, Raquel, por ter aceitado o nosso convite. E eu começo te perguntando, essa lei está sendo aplicada? Está sendo difícil fazer essa aplicação? Ou não, os tatuadores já estão se adaptando, já estão obedecendo à lei? Olha, a lei foi muito bem-vinda. Ela partiu de uma necessidade percebida pela deputada, autora da lei, e da própria Vigilância Sanitária, que tinha um instrumento de instrução normativa, mas nós precisávamos de um instrumento com uma densidade de lei, E na discussão nós fizemos com o próprio sindicato dos tatuadores, o Anjo participou de uma videoconferência estadual, onde conversamos com vigilâncias sanitárias de todos os municípios do estado, das regionais e tatuadores, mostrando a importância que esta lei teria para o segmento, tanto do ponto de vista sanitário quanto da organização profissional deles. Realmente ela é oportuna, ela nos equipara a outros estados que já têm este nível de organização. Não está sendo difícil, então, a aplicação da lei? Não está sendo difícil, embora sempre haja quem não cumpra todos os requisitos da lei, mas a gente estabelece prazos. É lógico que, havendo risco iminente, a atividade não pode ser exercida até que todos os requisitos sejam atendidos, desde o ambiente, a autoclave para a esterilização do material, a qualidade do trabalho em si, que é um conjunto, desde a técnica da pessoa que vai fazer, até passando por todos os procedimentos de segurança. Tá certo. Os gabinetes de tatuagem e aplicação de piercing e outros adornos são cada vez mais profissionais. Você vai saber agora como deve ser um gabinete modelo. Assim,
Fica mais fácil escolher um profissional para fazer uma tatuagem ou outro procedimento estético do gênero. É só observar o ambiente antes de contratar o trabalho. A primeira tatuagem da Beatriz é a letra inicial do nome da irmã dela, que morreu num acidente de carro. Mas a emoção do gesto não impediu que ela só contratasse o trabalho depois de ter garantias de que o estúdio segue todos os procedimentos que evitam a contaminação. Uma amiga minha já tinha feito as tatuagens dela com ele, disse que era uma pessoa de confiança e tal. Minha mãe também já tinha tatuado com ele. Então, eu acabei vindo aqui por indicação mesmo. Você se preocupou, então, na hora de escolher, se estava tudo certinho em relação à higiene, às condições sanitárias? Sim, a minha mãe já tinha passado que ela tinha ficado bem de olho em tudo, que tinha sido tudo bem certinho, que eu podia vir fazer tranquila. O Anjo foi mais uma vez o escolhido. O estúdio dele segue todas as exigências da lei estadual. A gente tem um padrão onde todo cliente, né, ele pode portar ou não, né, mas potencialmente portar uma doença contagiosa. Então, todo material tem que ser ou descartável ou esterilizado. Ou também, de preferência, um material que seja descartável, ele seja esterilizado antes do uso, para ser depois descartado, né? E então, o material, os equipamentos são embalados, né, com filme plástico, ou sempre com material plástico, que também vai ser descartado depois do uso, né? É importante ser feita uma asepsia na pele do cliente, né, e durante toda a tatuagem, com sabonetes antissépticos, álcool 70, que é próprio para a pele, né? Então é um padrão de cuidado onde tudo, o principal, o básico, é que todo material que pode ter contato com o sangue ou fluidos corporais, no caso piercing também, né, que envolve a saliva, todo material que seja tocado pelo profissional ou pelo cliente, ele tem que estar embalado. Ou, no caso, não ser embalado, ele vai ter que ser jogado fora, né? Então, seguindo esse padrão, não há risco. A cuba ultrassônica é um dos equipamentos obrigatórios. Ela serve para fazer uma pré-lavagem do material. Com a vibração das partículas, né, com o sistema de ultrassom, ele vai despregar as partículas de pigmento que às vezes seriam invisíveis ao olho nu, para facilitar depois a limpeza, que a lavação é feita à mão, né, pelo profissional equipado também, né, para sua segurança. Ele vai escovar um a um todo o material, mas depois de pré-lavado, ele com a cuba ultrassônica vai ser um material limpo, né, totalmente limpo, para depois então ser esterilizado, daí no caso na autoclave. A esterilização de todos os equipamentos é essencial, mas os cuidados não param por aí. Além disso, nós usamos também uma incubadora que ela serve para fazer o teste bacteriológico do funcionamento da autoclave. Então, de tempo em tempo, nós temos que fazer esse teste para ver se o equipamento está funcionando perfeitamente. A tinta ela tem que ser colocada apenas a fração que vai ser usada para cada cliente, em batox, que são tampinhas plásticas, né, descartáveis. A gente só fraciona o que vai ser usado, né. Esse batoque é importante que ele seja esterilizado também, né, porque é um plástico que teve contato manual desde a fabricação. Mas mesmo que tudo corra bem durante o procedimento, é bom refletir antes de tomar a decisão final sobre fazer ou não uma tatuagem. O médico Vicente Pacheco Oliveira conta que mesmo não ocorrendo nenhuma contaminação, muita gente ainda procura o consultório dele com um outro tipo de problema, o arrependimento. O grande problema de quem vai fazer uma tatuagem tem que pensar que se trata de uma pigmentação que fica definitivamente implantada na derme da pessoa. E existe uma grande dificuldade depois para a remoção. E hoje em dia existe, por exemplo, o laser, né? Mas nem todo o laser, além de ele ser muito caro, nem todo tipo de laser consegue eliminar todo tipo de tatuagem, de forma que fique completamente sem vestígio. O arrependimento não vai ser o caso da Beatriz nem do Francisco. O motivo da tatuagem deles nunca vai se apagar da memória. E com a segurança de quem escolheu bem o profissional, a primeira tatuagem pode ser apenas o começo de uma nova mania. É minha primeira tatuagem, mas eu espero que seja a primeira de muitas.
Diretora, os tatuadores precisam ter alguns cuidados, mas a pessoa que vai tatuar ou aplicar um piercing também precisa ter algumas atitudes, assim, né, para se prevenir de problemas futuros. Sem dúvida. O alvará sanitário deve estar exibido de maneira acessível a quem vai usar o serviço. Então, é a primeira coisa a ser verificada, porque o alvará significa que aquele local está adequado para aquela atividade. E o que foi mostrado aqui no vídeo, né, o material deve ser apresentado a quem vai usar o serviço, de que ele está esterilizado, de que há controles, né, que o profissional é qualificado, mas tem outras coisas que a lei aqui no estado prevê também. Menor de idade precisa ter autorização expressa dos pais para se submeter à colocação de um piercing ou a uma tatuagem, né? E a questão do registro que o estabelecimento deve fazer de quem colocou tatuagem ou piercing. Por quê? Porque isso serve para a gente rastrear caso ocorra um evento adverso, como o médico falou, desde um processo alérgico ou uma eventual contaminação. Porque por mais cuidados que se tenha, há sempre riscos, né, da própria pessoa ter alergia aos pigmentos ali colocados. Então, o registro, quem fez, o dia, o horário, isso tudo vai possibilitar um rastreamento. É um controle de qualidade para o próprio estúdio de tatuagem e piercing também. Tá certo, obrigada, diretora, por ter participado do nosso programa, obrigada mesmo. E o programa Seu Direito fica por aqui. E não se esqueça, todas as edições do programa já estão no site da Assembleia Legislativa. Para assistir, basta acessar www.alesc.sc.gov.br/TVAL. Para entrar em contato com a produção do nosso programa, é só enviar um e-mail para seudireito@alesc.sc.gov.br. Nós nos encontramos na próxima terça-feira, ao meio-dia, na estreia de uma nova edição. Até lá!